uma saudação toda especial a você que nos acompanha nesse nosso vídeo. Esse domingo, dia 6 de novembro, a igreja celebra a memória de todos os santos e santas de Deus e propõe para nós, para a nossa reflexão, o Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículo de 1 a 12. É o primeiro dos 5 discursos que Jesus faz no Evangelho de Mateus. E um dado interessante, Jesus, nesse texto, ele sobe a montanha e pronuncia o discurso. Isso aqui nos lembra Moisés, que lá no Antigo Testamento também subiu numa montanha, recebeu a Torá e transmitiu essa Torá para o povo de Israel. Dessa maneira, Jesus está ensinando, interpretando a palavra de Deus, interpretando a sua experiência de Deus e transmitindo para todas as pessoas que o estão escutando. Então vejam só, e é interessante que nesse evangelho Jesus chama certas categorias de pessoas de felizes. É interessante que na língua hebraica a palavra feliz vem da raiz planta do pé. A palavra ashirei vem da raiz hebraica que significa a planta do pé. Parece que na tradição bíblica a felicidade é fruto de um caminhar, é fruto de um caminho que se faz. Não é algo que acontece na nossa vida por passividade. Não, é algo que é fruto de um caminhar, né? Então parece que Jesus nesse texto, Jesus nesse discurso, ele está convidando essas categorias de pessoas a darem passos, a caminharem, para conquistarem a sua liberdade, para conquistarem a sua felicidade. Quais seriam essas categorias? Podemos conferir: os pobres, os que choram, os mansos, os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, os puros de coração, os que promovem a paz, os que são perseguidos por causa da justiça, e toda pessoa que é injuriada e perseguida por causa de Jesus. É interessante que nessa festa de Todos os Santos a igreja coloca esse texto para a nossa reflexão e meditação, justamente querendo nos ensinar que ser santo é se encaixar nessas categorias, é se encaixar nessa dinâmica do reinado de Deus, fazer com que o reino de Deus se estenda e cresça cada vez mais entre nós. Mesmo que isso nos custe perseguição, mesmo que isso nos custe sofrimento, mesmo que isso nos custe injúrias por causa do nome de Jesus. Algo que a gente precisa também entender: o que é santidade, o que é ser santo, né? A palavra santo na Bíblia é aplicada unicamente para Deus. Deus é o santo por excelência. A palavra kadosh, né, significa separado, ou seja, Deus, ele é diferente, ele é distinto de tudo aquilo que ele criou. A palavra santo quer resguardar a transcendência de Deus para com tudo aquilo que ele criou. Mas, por outro lado, nós estamos dizendo que pessoas são santas. Nós estamos dizendo que objetos utilizados, por exemplo, no culto a Deus também são santos. São separados para o culto divino, né? Então, se uma pessoa é santa, em primeiro lugar é porque Deus lhe concedeu santidade. Ou seja, Deus fez com que essa pessoa participasse da sua vida, participasse do seu ser. Primeira coisa, porque santidade é um atributo unicamente de Deus. E segunda coisa, ser santo significa viver comunhão com Deus. Só se participa da vida de Deus se vive comunhão com Deus. E aqui eu quero lembrar um detalhe da nossa tradição cristã. Para nós cristãos é impossível amar a Deus se não se ama a pessoa concreta, se não se ama o próximo. Não tem jeito de amar a Deus se não se ama o ser humano, porque nós acreditamos que Deus fez pessoa humana. É o dogma da encarnação, ou seja, Jesus de Nazaré é Deus feito pessoa humana. Então por isso cada pessoa humana é um locus teológicos, poderíamos dizer. É um lugar onde que nós podemos encontrar a Deus. Cada pessoa humana. Então nós amamos a Deus em cada pessoa humana. Portanto, ser santo, se ser santo é viver em comunhão com Deus, ser santo é também viver comunhão com as pessoas. Então, ao celebrar todos os santos e santas de Deus, nós queremos celebrar todos os nossos irmãos maiores na fé, que já deram seu testemunho de seguimento de Jesus, que são referência e exemplo para cada um de nós, que viveram uma vida de comunhão com as pessoas e, portanto, uma vida de comunhão com Deus. Que eles nos inspirem cada vez mais sermos fiéis ao Evangelho, cada vez mais amarmos as pessoas, procurarmos, apesar das nossas limitações, apesar dos nossos defeitos, viver uma vida de comunhão com as pessoas, sendo fraternos, sendo solidários,
amando, perdoando, compreendendo e, sobretudo, sendo solidários para com as pessoas que mais sofrem, ao mesmo modo como Jesus fez no seu tempo. Que Deus nos abençoe e nos possibilite cada vez mais crescermos nessa santidade e fidelidade ao Evangelho.